Coordenadas de um vetor no plano. Podemos escrever qualquer vetor de plano como soma de dois vetores colineares com os vetores unitários E1 e E2. Por exemplo, o vetor V tem de coordenadas 4, 3. E porquê? Porque eu posso escrever o vetor V como soma de dois vetores. Ora, 4 vezes o vetor unitário E1 mais 3 vezes o vetor unitário E2. A este par ordenado diz que é a base do espaço vetorial dos vetores no plano e o par ordenado AB são as coordenadas do vetor nessa base. Podemos também determinar as coordenadas de um vetor efetuando a diferença entre a extremidade, entre as coordenadas da extremidade com a origem. Reparem, portanto, o vetor OA, este aqui, OA, que eu chamei vetor V por uma questão de simplificação de linguagem apenas, portanto, é igual às coordenadas do ponto A, 4, 3, menos, que é a extremidade do vetor, menos as coordenadas da origem, que é o ponto O, portanto, de coordenadas 0, 0. Efetuando a diferença das abscissas e a diferença das ordenadas, chegamos ao par ordenado 4, 3, certo? Portanto, outra forma de determinar as coordenadas de um vetor no plano e no espaço é exatamente a mesma coisa, podem pensar também dessa forma, está bem? Ora, indica as coordenadas dos vetores representados no seguinte diferencial ortonormado, O e J. Portanto, em vez de chamar aos vetores unitários E1 e E2, chamei IJ, tá? Portanto, as coordenadas do vetor A, muito simples. Ora, duas unidades para a direita no sentido positivo do x, certo? Certo? No sentido do eixo OX, se quiserem, e duas para cima, ok? Portanto, as coordenadas do ponto do vetor A serão 2, 2. As coordenadas do vetor B serão, portanto, 3 unidades no sentido negativo do eixo do x, certo? No sentido contrário ao eixo OX, portanto, menos 3, e depois deixo 2, portanto, menos 3, menos 2. O vetor C, portanto, 2 unidades para a direita, 2, e depois deixo 4, ok? Portanto, 2 menos 4. O D, portanto, nem para a direita nem para a esquerda, apenas deixo, portanto, vai ser 0 menos 3. Deixo porque desloquei-me 3 unidades no sentido contrário ao eixo OY. E, finalmente, as coordenadas do vetor E serão 2, e depois nem subo nem desço, portanto, 2, 0. No espaço é precisamente a mesma coisa, só que acresce agora um vetor unitário, que é o chamado atualmente de E3. Portanto, E1, E2 e E3. Ok? Portanto, eu posso dizer que as coordenadas deste vetor U, a abscissa é 4, a ordenada é 5 e a cota é 4. Portanto, as coordenadas do vetor U são 4, 5, 4. Ok? Ou então, como referi há bocadinho atrás, certo? Ou através da diferença entre as coordenadas da extremidade e as coordenadas da origem do vetor, ok? Exercícios da Porto Editora, do máximo, questão 62. Ora, muito bem. Considere no referencial ortonormado O, E1, E2, os vetores A, B, C e D. Portanto, tenho aqui as coordenadas, desenho no seu caderno um referencial ortonormado com origem na origem diferencial os vetores A, B, C e D. Então, vamos a isso. Portanto, ora, muito bem. O vetor A, portanto, 1, 3, certo? Onde é que eu estou a escrever? Aqui, ok. Portanto, o vetor será este, tá? Portanto, o vetor A. Ora, o vetor, o B, aqui, portanto, 3, 0. Portanto, desde a origem até ali ao ponto de coordenadas 3, 0. Portanto, vetor B. O vetor C, ora, menos 4, desde a origem até menos 4, 0. Portanto, vetor C. Portanto, desde a origem diferencial até ao ponto de coordenadas menos 4, 0. E, finalmente, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2.
portanto, o vetor B, ok? Determina a norma dos vetores A, B, C e D, portanto, norma, aplicando a definição de norma, que é o comprimento dos vetores, vai ser igual à raiz quadrada, portanto, da soma dos quadrados das coordenadas, certo? Portanto, soma dos quadrados das coordenadas do vetor, portanto, 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. Efetuando os cálculos, vai dar 1 mais 9, portanto, raiz de 10. Significa que o comprimento do vetor A é raiz de 10. Do vetor B, portanto, norma de B, nós já sabemos qual é a norma. A norma é o comprimento, vai dar 3, certo? Portanto, não sei onde é que vou escrever. Portanto, 1, 2, 3, ok? Então, norma de B vai ser igual à raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Não vale a pena pôr 0 ao quadrado, certo? Isto vai dar a raiz de 9, que é 3, ok? Muito bem. A seguir do C, vai dar o comprimento é 4, portanto, vai ficar norma de C, aplicando a definição, igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Portanto, vai dar raiz quadrada de 16, que é 4. E, finalmente, a norma do vetor B é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que vai dar 1 mais 4, dá 5. Portanto, o comprimento do vetor B é raiz de 5. Questão 63. Na figura está apresentado o referencial ortonormado e o pentágono, ok? Escreva as coordenadas dos vetores posição dos pontos A, B, C e D. Portanto, desde a origem até cada um dos pontos. Portanto, O, A. Ora, muito bem, vai coincidir com as coordenadas de ponto A. Portanto, vai ficar, ora, O, A, as coordenadas são 1, 2, 3, portanto, menos 3, e depois deixo 2, menos 3, menos 2. O, B, ora, 3, menos 2, 3, menos 2. O, C, 3, 0. O, D, aqui, este vetor aqui, portanto, vai ficar 0, 3 e chega, ok? Portanto, vamos para a próxima, 63.2. Dos vetores A, B, BC, CD, DE e EA e dos respectivos vetores simétricos. Muito bem, então vamos começar pelos vetores AB. Ora, AD, este aqui, certo? Então vai ficar 6, 0, portanto 6, porque é um vetor paralelo ao eixo de x, e depois nem segundo nem deste, por isso é que é paralelo ao eixo de x, certo? Portanto vai ficar 6, 0. Ou recordando, podem sempre fazer a diferença entre as coordenadas de ponto B, da extremidade, e de ponto A. Está bem? Portanto, ponto B tem coordenadas 3, 2, 3, 2, menos o ponto A tem coordenadas menos 3, menos 2, reparem que vai dar 6, 0. Ora, 3 menos menos 3, portanto vai dar 3 mais 3 que dá 6, e 2 menos menos 2, 2 menos, pois está aqui um erro qualquer, pois, tem conta, não é? Tem que dar a mesma coisa, o ponto B tem coordenadas 3 menos 2, assim é que é, ok? Tem que dar a mesma coisa, isto não pode falhar. Portanto, 3 menos menos 3 dá 6, e agora menos 2 menos menos 2 vai dar menos 2 mais 2 que dá 0, ok? Assim é que é. Ora, vamos avançando. Ora, BC, ora, aqui o vetor BC, este aqui, para cima, portanto, nem ando para a direita nem para a esquerda, portanto, vai ser 0. A notação não tem aqui nenhum igual, também tomadas é assim agora. Portanto, 0, e depois subo 2 unidades, portanto, 0, 2, do vetor CD. Ora, vetor CD, este aqui. Então, reparem, 3 unidades no sentido contrário ao eixo do x, portanto, menos 3, e depois subo 3, portanto, menos 3, 3. Finalmente, do CD, ainda falta o DE, as coordenadas DE, portanto, DE, este aqui, portanto, vamos lá,
menos 3 e menos 3. Portanto, menos 3 e menos 3. E agora sim, é A. É A. Ora, vamos ao A. Portanto, vai ser 0 menos 2. Tá? Ora, agora o simétrico. O simétrico, reparem uma coisa. O que é que são vetores simétricos? Têm o mesmo comprimento, a mesma direção, mas sentidos contrários, certo? Então, o que é que vai acontecer? Basta multiplicar as coordenadas por menos 1. Reparem aqui, vou exemplificar ali para o AB. O AB é este, ok? Então, qual é o simétrico? Vai ser este aqui. Então, o que é que acontece com as coordenadas? Basta multiplicar ambas por menos 1, ok? Portanto, vai ficar menos 6, 0. Reparem, menos 6 anda no sentido contrário ao eixo do x, portanto, menos 6, e depois nem subo nem deixo, ok? Muito bem, aqui, qual é o simétrico do vetor BC? É o CB. Portanto, as coordenadas serão 0, menos 2. Do vetor do CD, o simétrico é o BC, as coordenadas serão 3, menos 3. Reparem que eu só estou a multiplicar as coordenadas por menos 1. Está bem? Aqui, as coordenadas do ED, que é o simétrico do DE, serão 3, 3. 3, 3. E, finalmente, as coordenadas do EA, do simétrico, não é? Portanto, A, E serão 0 e 2. Ora, questão 64. Na figura está apresentado um referencial ortonormado do espaço paralelepípedo retângulo OABCD EFG. Sabe-se que os vértices A, C e E pertencem aos semi-eixos positivos, ao X, ao Y e ao Z, respectivamente. M e N são os pontos médios das arestas BG e GB, respectivamente. O ponto Q tem coordenadas 2, 3, 4, portanto, o ponto Q tem coordenadas 2, 3, 4, significa que aqui é 2, ali é 3 e aqui 4, ok? Depois escreva as coordenadas dos vetores OA, portanto, OA deste vetor aqui. Ora, coincide com as coordenadas do ponto A, portanto, o vetor OA tem de coordenadas 2, 0, 0, ok? Ora, 64.2, OB coincide com as coordenadas do B. Portanto, OB, coordenadas do ponto B, 2, 3, 0. OC, portanto, coincide com as coordenadas do C, 0, 3, 0. Depois, OE, ora, coincide com as coordenadas do E, portanto, vai ficar como é pertence ali, o ponto E pertence ao eixo das cotas, as restantes coordenadas são nulas. Portanto, cota 4 e 0, 0. A seguir ao F, portanto, coordenadas do ponto F, portanto, vai ser 2, 0 e 4. 2, 0 e 4. OG, portanto, coordenadas do ponto G, é o que está, não é? As coordenadas já foram dadas, portanto, 2, 3 e 4, ok? Ora, questão 64, na figura está apresentado um referencial ortonormado do espaço paralelepípedo retângulo. Portanto, quero as coordenadas, certo? Então, vamos a isso. Ora, vamos continuar. Agora, 64.7, AG, portanto, AG, ora, este vetor aqui, certo? Então, AG, duas formas de fazer. Ver logo, portanto, se este vetor é perpendicular ao eixo do x, portanto, significa que a abscissa é 0, e depois em duas casas, duas não, isto era 2, deixem-me vir atrás, 2, 3, 4, vamos marcar aqui, 2, 3 e 4, ok? Depois ando 3 unidades para a direita, portanto, a ordenada é 3, e subo 4, ok? Podem também fazer, só vou fazer para este, através da diferença das coordenadas da extremidade e da origem. Portanto, ora, o vetor AG é igual à diferença das coordenadas do ponto G e as coordenadas do ponto A, ok? Portanto, as coordenadas do ponto G é 2, 3, 4, menos as coordenadas do ponto A, 2, 0, 0. Portanto,
o vetor AG tem como coordenadas 2 menos 2 dá 0, 3 menos 0 dá 3 e 3 menos 4 dá 4. Portanto, 0, 3, 4, ok? Duas formas de fazer, ok? De chegar às coordenadas dos vetores. Portanto, 64.8 CG, ora CG, onde é que está o CG, este aqui, ok? Então, como é perpendicular ao eixo das ordenadas, a ordenada é 0. Portanto, CG, ordenada 0, ok? E agora, a abscissa é 2 e a cota é 4, ok? Ou então fazem através da diferença dos pontos G e C, ok? Ora, 64.8, vamos apagar isto, 64.9, sim, agora sim. Ora, vamos para este, EG. Ora, EG, ok? Então, o vetor EG tem de coordenadas, portanto, perpendicular ao eixo das cotas, cota é 0, a abscissa é 2, 3 e a ordenada é 3, 2, 3, ok? Ora, vamos seguir para o 64.10. Ora, CG, primeiro vou adicionar estes vetores, menos vou passar ao simétrico, portanto, mais AB, depois mais DC. Então, vai ser igual, vou apagar ali o que está. Vamos lá, então. Então, vou pegar aqui na cor vermelha, que se vê melhor. Portanto, CG, vou adicionar os vetores utilizando a regra do triângulo. CG mais AB, portanto, AD é igual ao C, está bem? É para utilizar a regra do triângulo. Então, vai dar o vetor OG. Portanto, OG. Ok? E agora, mais DC. OG, este aqui, mais o DC. Ora, vamos apagar aqui para não haver confusão. Mais o DC. DC, então o DC, este aqui, é igual a este, está bem? Então vai dar o quê? O OB. Então, OB, basta olhar para as coordenadas do ponto B, está bem? Ora, ponto B tem coordenadas 2, 3, 0. Portanto, 64.10, as coordenadas são 2, 3, 0. Vamos avançar, 64.11. Ora, vamos adicionar primeiro os vetores, portanto, DG, este aqui, com metade do vetor AF, ora, metade é o vetor BM, certo? Então, vou já fazer isto. O que é que eu vou já fazer? O DC é igual ao CD, ok? Então, já temos o vetor que já CM, tá? Portanto, a adição destes dois vetores dá o CM. E agora ainda falta menos ou mais. Agora já não sei se aqui é menos ou mais, tenho que apagar. É mais. Mais o vetor MD. Então nem vale a pena olhar. Corta, as letras são as mesmas, do meio, digamos assim, vai dar o CD. Está bem? Portanto, vetor CD. Tendo as coordenadas do vetor CD. Então vamos apagar isto. CD, deste vetor aqui. Então, as coordenadas vão ser, ora, perpendicular ao eixo dos y, a ordenada é 0. Depois, também é 0 no eixo do x, certo? E só sobe 4. Portanto, 0, 0, 4. Vamos para a questão 64.12. Ora, AD mais 2 vezes o BN. Ora, 2 vezes o BN é o DG. Portanto, o AD é igual ao ED, então vai dar o EG. Portanto, vai ficar EG.
são as coordenadas deste vetor que eu pretendo. Portanto, ora, o vetor EG está no plano Z igual a 4, certo? Portanto, é perpendicular ao eixo das cotas, portanto, a cota vai ser 0. Ok? E depois, EG, ora, 2 para a direita, 2 para a direita, não, aqui não convém dizer para a direita, portanto, não faz sentido. Portanto, 2 no sentido positivo, 2 unidades no sentido positivo do eixo ao X, assim é que é, e depois 3 unidades no sentido positivo do eixo ao Y, certo? Então vai ficar 2, 3, 0. Estas são as coordenadas da questão 64.12. Avançando, 64.13. Ora, vamos lá. Então, 2 vezes o BM. 2 vezes o BM dá o BG, certo? Mais o FG. Ora, FG. Então, o que é que eu vou fazer? Este aqui e o BG é igual ao AF. E já estamos com o vetor, a adição destes dois dá o AG, ok? AG. Vou pegar aquilo tudo, AG. Portanto, AG, ok? E agora só falta adicionar metade do CB. Ora, CB, metade, vai dar o DN, ok? Então, vou passar o AG é igual ao OD. Então, o vetor que eles querem é o vetor ON, ok? Este aqui, ON. Portanto, ON. Ora, então, corresponde às coordenadas do ponto N. Portanto, as coordenadas do ponto N são, ora, uma unidade no sentido positivo do eixo OX, que é metade, certo? Depois, 3 unidades no sentido positivo do eixo dos Y e 4 para cima. Ok? Portanto, 1, 3, 4. Para 64.14, então, o meio de FA, o meio, metade do FA, vai dar o GN. Ok? Mais, portanto, 1/2 de FA, mais 2 vezes o NG. Ora, NG, 2 vezes, é o DG. Então, tenho já o DM. Ok? Ainda falta adicionar o AG. Portanto, mais AG. Ok? Portanto, AG. Ora, tenho já o DM, ok? Deixe-me só pegar isto. Ai, para não haver confusão. Ora, assim aqui é, vamos lá então. Então, DM, e ao DM vou adicionar o vetor AG. AG, ok? O AG é igual ao OD, ok? Certo? Então vai resultar o quê? O OM. Portanto, aqui está o vetor OM, portanto, as coordenadas do ponto M. As coordenadas do ponto M são 2, 3 e metade da cota. Portanto, cota 4, metade dá 2. 2, 3, 2.